Intercontinental IFAF 2025 já ficou para a história. O evento realizado no Panamá uniu as principais seleções daquele continente que é o principal do flag mundial, e as seleções puderam medir forças visando a classificação para o Mundial de 2026 na Alemanha e já começando a estruturar-se para o ciclo olímpico de 2028 em Los Angeles. Teve muita seleção estreando, teve seleções se consolidando, teve surpresas, e eu trouxe aqui 5 coisas que você precisa saber sobre a competição. Deixa o seu like, se inscreve, eu sou Gabriel Cantagesso, amante de flag, falo nesse canal sobre flag do paulista ao internacional, então fica aqui comigo, vamos contar essa história desse campeonato. Bom, eu não vou fugir aqui da principal coisa para a nossa comunidade, e a primeira coisa que você precisa saber é que as nossas duas seleções estão classificadas para o Mundial da Alemanha. A classificação era muito importante para a manutenção de um ciclo olímpico e também a manutenção das competições para as seleções. Então, se preparar para o Mundial, ter um campeonato de alto nível para visar em 2026 é muito importante para CT, staff, a confederação também levar esses atletas para o mais alto nível do esporte, então foi muito importante a classificação tanto da seleção masculina quanto da seleção feminina. E um ponto que eu queria destacar também é que quem acompanha o flag brasileiro há mais tempo sabe o quanto é sacrificante ou era para os atletas irem para essas competições internacionais. Então era comumente visível os atletas terem que fazer vaquinhas, a comissão técnica ter que fazer das tripas coração para poder ir e realizar um bom trabalho, e essa vez foi muito diferente. Tanto pelas movimentações que a CBFA teve com o COB, também, né, acho que com o programa olímpico começando, a própria IFAF também traz incentivos para as seleções, de certa forma. Foi notória a diferença de como os atletas puderam se preparar, como os atletas não precisaram se preocupar em fazer uma vaquinha, em financiar a própria passagem. E eu queria trazer o principal ponto também. Foi a primeira vez que eu vi uma coaching staff gigantesca na sideline brasileira, se equiparando às principais seleções do mundo e do continente. Então, você tem um fisioterapeuta, você tem o pessoal da nutrição ali também, o pessoal da staff. Isso não sobrecarrega tanto a CT, né, a head coach e OC e DC, porque eles podem ficar focados no campo e bola, porque geralmente também, muitas das vezes, os próprios coaches eram eram as únicas pessoas que estavam ali para representar até institucionalmente a CBFA ou algo do tipo. Então você ter as pessoas específicas, preocupadas no que elas fazem de melhor, dá resultado. Então eu espero que isso seja comum nas próximas competições que o Brasil jogar, eu acredito que sim, ainda mais pensando no Mundial, então foi muito legal ver também o quão volumosa foi a nossa coaching staff e o quanto os atletas puderam se dedicar nesse ciclo, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Sobre seleção brasileira, eu vou me aprofundar mais em outros vídeos. Eu vou fazer um vídeo da masculina e um da feminina, então a gente vai falar mais sobre. A segunda coisa que você precisa saber é que o torneio foi estragado pela chuva. Principalmente as finais, a gente estava ali na decorrência da final entre o México e o Canadá no feminino, o México acabou se sagrando campeão por ter 2 posses já de vantagem, mas a gente não conseguiu ver nada da final masculina, que foi adiada, e México e Estados Unidos dividiram a medalha de ouro. Eu queria muito ver essa final masculina para a gente poder ver o que esse México traz de enfrentamento para a seleção norte-americana, porque a gente vê uma crescente da seleção feminina, batendo a seleção estadunidense diversas vezes, e eu queria muito ver esse jogo do México masculino para entender o que falta para esse México ter o mesmo nível de competitividade que a seleção feminina tem. A gente não conseguiu ver isso, talvez só na Alemanha do ano que vem, e fica esse gostinho de que a gente poderia ter visto algo muito bom, mas é que a chuva acabou estragando. Terceira coisa que você precisa saber é que, mais uma vez, o México feminino bate os Estados Unidos. Até aí, nenhuma surpresa pelo que a gente tinha visto já no World Games. Foi um jogo disputado, muito defensivo, e que o México acabou se sagrando campeão na última posse. Mas nesse Intercontinental, a coisa foi diferente. Foi um jogo muito parecido, de certa forma, com o que a gente viu no World Games de 2022, onde o México teve algumas dificuldades ali no começo, no primeiro tempo, principalmente com a Diana Flores flertando com algumas interceptações e turnovers, mas a defesa do México aprendeu a anular completamente o ataque estadunidense. A imposição defensiva mexicana fez com que logo no segundo tempo o jogo já estivesse praticamente resolvido, principalmente com o ataque mexicano se acertando e conseguindo pontuar na defesa norte-americana. E já na metade do segundo tempo para o final, os Estados Unidos botou as meninas mais novas para jogar, já visando uma experiência, já visando dar rodagem para elas.
Será que, assim como foi em Birmingham em 2022, a gente vai ver mais um ciclo de renovação da seleção norte-americana? Porque dessa vez sobrou até para Vanita Crouch. Trocaram até a QB dessa vez. Tá? Diferentemente também do que a gente viu no World Games, o jogo foi mais cedo, né? Numa fase mais preliminar do que a gente esperava, foi logo ali nas quartas de final. Muito porque o México teve problemas contra o Canadá, perdeu para o Canadá e acabou tendo esse chaveamento mais cedo entre Estados Unidos e México. Vamos ver os próximos passos dessas duas seleções, que são com certeza as duas mais fortes do mundo. A quarta coisa que você precisa saber sobre o Intercontinental é que a anfitriã, a seleção panamenha, tanto a masculina quanto a feminina, voltaram em grande nível. O que ficou do último ciclo de Intercontinental é que o Panamá talvez estivesse ficando um pouco para trás, principalmente em relação a México, Canadá e Estados Unidos. Mas dessa vez, a resposta da seleção panamenha foi muito positiva. Para mim, a visão era mais uma estagnação, tá? Tipo, o mundo do flag dando um passo e o Panamá talvez estagnado. Mas o que a gente viu na seleção feminina foi logo uma demonstração de força contra o Brasil no primeiro jogo do campeonato. E a seleção masculina conseguiu fazer jogos bem decentes contra as principais forças do continente. Então, o Panamá vem para brigar e vem para ser um postulante a essa vaga das Américas ali, porque, né, pensando que Estados Unidos já tem a vaga por ser país sede. Vamos ver quantas vagas vão ser para as Américas para os Jogos Olímpicos. Mas o Panamá voltou e voltou bem. Quinta e última coisa que você precisa saber é que quando valeu, o Canadá perdeu. Eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás falando sobre um campeonato amistoso que o Canadá finalmente teria vencido a seleção masculina e imposto uma derrota meio que histórica ali, que fazia tempo que a seleção masculina de flag não sofria. Mas quando valeu, quando as seleções se enfrentaram num torneio principal, os Estados Unidos passou o carro. E fica a expectativa, né? Eu acho que quanto mais competitividade para o mundo do flag, melhor. E no feminino a gente já tem uma postulante e a gente tem um enfrentamento muito forte entre México e Estados Unidos, que a gente acaba vendo recorrentemente por eles serem do mesmo continente. E fica essa questão para o masculino, quem vai ser essa seleção que vai, hora ou outra, beliscar uma vitória nos Estados Unidos, hora ou outra fazer uma final competitiva. A gente não pôde ter a oportunidade de ver isso com a seleção mexicana por conta do mau tempo, mas será que é o México esse time? O que falta para existir uma seleção masculina que possa bater esses caras? Será que vai ser a do Brasil um dia? Eu não sei, vamos ver. Então fica esse gostinho ali, né, da gente querer uma competitividade maior no masculino, assim como a gente tem no feminino, porque é legal, assim, quando os Estados Unidos perde, de verdade mesmo. Assim, eu pessoalmente fico muito feliz, mas não só pela minha característica pessoal de odiar este país safado, mas porque competitividade para o mundo do flag é sempre bom, estimula outros países a se desenvolver. E também até para o programa olímpico é muito importante que tenha alternância de campeões, porque senão vai sair do programa olímpico, não adianta, tem que ter competitividade ali. Enfim, o que você achou do Intercontinental? O que você achou do desempenho do Brasil? O que você achou do campeonato como um todo? Deixa aqui nos comentários. Essas foram as 5 coisas que você precisava saber. Logo mais vai ter vídeo sobre a seleção masculina, sobre a seleção feminina, próximos passos, impressões, como foi o campeonato na minha visão para essas seleções. Então vai ter conteúdo legalzinho aqui pra gente falar desse Intercontinental. Eu não tenho tanto conhecimento do Euroflag para trazer muita coisa aqui, mas se vocês acharem que vale, eu posso dar uma olhada nos jogos e tentar trazer o que eu vi, beleza? Muito obrigado por toda a recepção, por todos os comentários, é muito importante para mim, eu criei esse canal aqui para a gente ficar falando de flag e os comentários são muito importantes para enriquecer a conversa. Então comente, eu quero pedir comentários aqui, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, Exu, tudo que vocês acreditarem aí, tamo junto. Fui.